Ajudar a dar a volta por cima. Este é o trabalho do Instituto Fraternal de Larboterapia, que há 38 anos auxilia na recuperação de dependentes. Então nós temos um trabalho comunitário, que é um sítio que fica em Itapecerica da Serra, onde ficam os internos, que são as pessoas que precisam de uma internação para a sua recuperação. Mas temos aqui na nossa sede também o trabalho de reuniões de apoio, que é desenvolvido pelos próprios recuperandos e que na troca de experiências, através de depoimentos que eles fazem, uns ajudam aos outros. É uma ajuda mútua, né, que a gente faz, que a gente procura incentivar entre esses recuperandos. E aqui na sede do IFL, como é que funciona o trabalho? São palestras, atendimento telefônico, como é que é? Aqui na sede nós temos o trabalho, vamos dizer assim, que é a porta de entrada da casa, é o plantão de atendimento, a gente chama aqui de teleálcool, né? É um telefone 3104-6707 e através desse telefone as pessoas têm informações sobre o trabalho do Instituto. E o plantonista, né, ele é um voluntário da casa, nós temos cerca de 200 plantonistas que se revezam, né, a cada 2 horas e para dar esse tipo de atendimento. O caso de Vitorino é um grande exemplo disso, de que é possível abandonar o vício. Eu comecei a beber com 9 anos. Eu com 17 anos já bebia já demais. Eu já andava caindo, já andava embriagado. Aí depois desse tempo, a minha cunhada trabalhava aqui como plantonista, que era voluntária, então ela me convidou para vir aqui. Eu não sabia o que era. Que eu queria sair, parar, mas não conseguia. Aí eu fiquei conhecendo um FL. Foi aqui que consegui parar, e até hoje estou aqui, trabalho na casa, dou o meu depoimento e continuo sóbrio. Mas minha vida foi, dentro do alcoolismo, foi um desastre. Como é que surgiu o IFL? Então, o IFL surgiu do ideal de alguns voluntários que estudavam na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eles faziam um curso lá e numa das saídas deles, no momento da aula, eles se depararam com uma pessoa na rua, né, que visivelmente sofria do problema de alcoolismo. E eles então se sensibilizaram com esse problema, né, e resolveram ir pesquisar para ver de que maneira poderiam ajudar aquela pessoa. E aí foram em hospitais psiquiátricos, né, foram conhecer o problema do alcoolismo, foram em AA. Na época o seu Silvio Pelicano também já tinha um conhecimento através do CVV, eles eram voluntários também no CVV. E através desse trabalho de contatos e muita pesquisa, muita luta da parte deles, eles conseguiram realizar o sonho que é o IFL hoje, né? São 38 anos que está em atividade. Bem, amigos, você está no programa Vida Nova. Eu acho que você já sabe, o nosso programa fala especialmente sobre dependência química. Estamos aqui com muita animação, né? Falando desse pesadelo cotidiano aí hoje, devido à disponibilidade de droga que existe. Então as pessoas estão sofrendo muito e necessita daquilo que nós achamos que é a coisa mais importante, que é a informação. A informação aclara a mente, a informação, na verdade, apazigua, traz conforto, traz consolo. É aquilo que nós dizemos, conscientização geral. A gente fazer uma certa doutrinação da coletividade através de informações, nós podemos dizer sistematizada, como se fosse um curso. Então nós vamos dando uma limpeza aqui, gradativamente, nesse assunto, nesse tema que é dependência química. Um assunto sério. E hoje nós estamos aqui com mais uma entidade filantrópica que lida com dependentes químicos, que é o IFL. Eu não vou falar o que é, Marcos. Ok, Zé Carlos, um abraço a você que está aí nos assistindo. É uma alegria muito grande voltar a estar aqui no programa Vida Nova. E hoje, para tratar desse assunto IFL, nós temos aqui 2 convidados, que é a doutora Célia Maria Leal Costa, que é psicóloga, e temos aqui também o companheiro Filemon Isacar Alves, que é diretor de ensino e coordenador das reuniões de apoio lá do IFL. Mas afinal de contas, o Zé Carlos fez todo esse suspense, né? O que é IFL? O IFL é o Instituto Fraternal de Laboterapia, também é uma entidade filantrópica, né?
e ela está vinculada também dentro das normas vigentes das leis municipais, estadual e federal, né? O objetivo do Instituto Fraternal de Laborterapia é para prevenção e orientação sobre o alcoolismo, né? Quem que mantém? É uma associação, é uma entidade? Como é que vocês percebem dinheiro, recursos? Nós temos convênios com algumas firmas privadas, né? Convênios com a Prefeitura de Itapecerica da Serra, sócios, né? Sócios, eventos, fazemos esse tipo de trabalhos de eventos, como almoços, jantares, chás beneficentes, para arrecadar, para manter uma comunidade que nós temos em Itapecerica da Serra, onde depois a doutora Célia vai explicar o que é essa comunidade CAN, né? Eu gostaria de falar com a doutora Célia. Bom, laborterapia, o estudo já traz um nome, né? A laborterapia é uma das técnicas de tratamento, principalmente de dependentes químicos, né? Isso. O Instituto, ele trabalha exclusivamente com laborterapia ou ele tem outros tipos de atividades também? E tem uma programação lá na comunidade e a laborterapia é uma dos setores aí do tratamento, né? Nós temos a laborterapia, reuniões de apoio lá dentro, tem as reuniões comigo, que sou a psicóloga, temos um grupo também da Federação Espírita que vai, independente da escolha religiosa de cada um, só vai mesmo para fazer um trabalho de reforma íntima com o pessoal. E temos palestras, temos uma programação anual, um cronograma para sábado, domingo. Então, a laborterapia é assim, de 8 às 4 da tarde é o trabalho. E dentro deste horário nós temos os grupos, comigo, por exemplo, são encaixados os horários neste horário, mas é a rotina. E essa laborterapia tem a agricultura, a apicultura, os animais, a criação, tem a cozinha, o setor da cozinha, a higienização da comunidade, horta, tudo cuidado por eles. Trabalho que não falta, né? Não falta e a gente se preocupa em que eles não fiquem parados. É importante nesse dia a dia essa integração entre eles e a ocupação, o exercício físico. Clareando um pouquinho e desdobrando o que você falou, de um lado nós temos a comunidade terapêutica que você está falando, isso. Mas tem também a sede, né? Tem a sede. A sede fica na rua Santo Amaro, é isso? Isso. Próximo da Federação Espírita. Você falou de espiritismo, é uma entidade religiosa ou não? Ou a religiosa? Tem um pessoal, né, os fundadores, sabe né? O que eu estou falando? Eu já fiz umas 2 palestras lá e um dia eu cheguei lá e comecei a falar sobre como é que funciona o álcool no corpo espiritual e tal, e não era bem o que deveria falar. E alguém falou, não, mas eu não sou espírita e tal, não foi isso? Não, é espírita? Porque o Instituto Fraternal de Laborterapia, nós estamos lá na rua Santa Amaro, número 244, próximo ali à Federação Espírita, e os dos fundadores, que é o Sr. Silvio Pelicano e o Dr. Adão Nonato, eles são espíritos, eles são os fundadores. E nós temos um curso lá dentro do Instituto Fraternal para plantonistas, né, para voluntários, e a própria federação divulga por intermédio de cartazes, né, não só a federação, como também a Rádio Boa Nova, a ABRAP também, né, que é a Associação dos Psicólogos Espíritas também, que divulga esses cursos, né? Então, mas a frequência em si, como nós temos lá uma lanchonete nessa rua Santo Amaro, dentro do Instituto Fraternal, a frequência das pessoas ali são praticamente espíritas, né? Viu, Filemão, e os serviços que são prestados lá? Porque eu já liguei para lá e a pessoa fala assim, plantão teleálcool. Então dá para você falar um pouquinho dos serviços prestados? Parece que tem o teleálcool, cursos. Fala aí, dá uma geral. Nós temos um curso, primeiro nós fazemos um treinamento, nós damos uns cursos para lá os plantonistas, que são esses voluntários, que inclusive vai ter um curso agora a partir de setembro, dia 9 de setembro, né, que vai cair num sábado das 16 às 18 horas e na quarta-feira das 19h30 às 21h30. Então nós preparamos esses voluntários
para fazer esse atendimento para os alcoólatras que chegam ali praticamente de primeira vez, né? Ou de primeiras vezes. E ele atende ali, tem um telefone, né, que é o 31046707, e o primeiro atendimento é teleálcool, boa noite, ou Instituto Fraternal, boa noite, né? Ele dá depois todas essas lá informações. Tem médico, psicólogo, prevenção? Nós temos lá um departamento médico também, e temos também um departamento psicológico, né, que faz um tratamento também, uma laborterapia individual e em grupos também. Né? Legal. O tratamento básico que o Instituto oferece é com internação ou sem internação? Ou tem os dois? Os dois, aí os dois. Aí tudo depende, né? Eu, graças a Deus, eu nasci também dentro da doutrina espírita, sou um alcoólatra também, já estou abstêmio, vou completar agora 9 anos, né? Inclusive todos vocês aí. Tem muito espírita alcoólatra, não? Tem, agora parece que está começando a abrir, tá né? Estão dando a cara para bater aí, né? E, como eu disse, eu nasci dentro de um centro espírita e fazia parte das mocidades, né? Então terminava as reuniões de mocidade e ela enchia a cara, porque às vezes era nos municípios, em Marília, Bauru, né? Nessas regiões. Desenvolveu o alcoolismo, apesar de ser espírita. E nessa brincadeira aí foram 33 anos dentro do alcoolismo, né? Também foi um dos moradores ali da Praça da Sé, né? Morador de rua. Dentro desse ambiente espírita, se foi alcoólatra, do ambiente espírita, existe um preconceito dentro desse ambiente espírita? Agora, eu acredito que agora estão começando a abrir, né? Abrir as portas. Principalmente esse programa Recuperação dentro da Rádio Boa Nova, está sendo uma divulgação, né? Então, o pessoal está começando a dar cara para bater mesmo, né? Inclusive já consegui puxar 3 pessoas dentro da doutrina espírita, né? E eles estão se adaptando, então, antes eles falavam que não sou um alcoólatra, né? Mas agora ele percebe que aquela uma dúzia de cerveja de latinha que ele tomava, não, que ele tinha problema sério com o álcool, né? Bom, eu gostaria de falar com a doutora Célia, as pessoas procuram o Instituto, como é que é feito um diagnóstico, como é que o seu tratamento vai ser internado, ou você vai fazer regime ambulatorial, como que funciona isso lá no Instituto? Isso, ele chega, tem muitos que passam na porta e descobrem, por acaso, a placa do Instituto, entra, pede ajuda, são encaminhados por algum tipo de encaminhamento, inclusive pela rádio, de ouvir na rádio já vieram muitos. E chegam, fazem uma triagem para a gente fazer uma ficha, saber quem é, de onde vem. Então, na sede é feita uma triagem, passa por um plantonista, passa por um assistente social, um psicólogo, um médico, fazem alguns exames que nós pedimos, já é rotina, para a gente, não são complicados, mas um hemograma, precisamos ver como está a glicose, o raio-x do tórax, né? Coisa mais simples. E essa triagem é feito todo um prontuário e aí ele começa a assistir as reuniões lá dentro. E nessas reuniões, muitos acabam ficando só nesse tratamento da sede, no interno. Muitos já chegam com um pedido de internação. Já sabe que não conseguiu, já tentou ficar nas reuniões e não conseguiu. Né? Da internação, a senhora acaba de falar daqui a pouquinho, que eu já estava dizendo ali que nós temos que ir para o intervalo. Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa internação. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Benefício das Casas André Luiz. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano.
E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Pois é, voltamos então ao programa Vida Nova e é o momento de eu te fazer o convite para fazer parte conosco do Clube Amigos da Boa Nova. E assim você estará ajudando a TV Mundo Maior, está no ar, levando programas como o programa Vida Nova e outros programas do seu interesse. Então, faça como a gente, ajude o Clube Amigos da Boa Nova, ligando para 0800 12 18 38, 0800 12 18 38. E gostaria de voltar então com a doutora Célia para complementar sobre as pessoas que interessam então lá no tratamento. Isso. E então alguns só as reuniões de apoio bastam, ele consegue manter a sobriedade dele. E os outros assistem no mínimo 3 reuniões e aos sábados tem uma perua do Instituto que leva para internação em Itapecerica da Serra. Né? A nossa comunidade fica em Itapecerica, o Filemon já falou. E quando ele chega lá, todo sábado, internação todo sábado. Quando ele chega, ele é recebido pelo nosso coordenador geral lá, o Vitor, e ele faz uma triagem na chegada também, recebe, passa alguns critérios, passa regulamento, eles já vêm com algumas informações, mas lá a gente reforça um pouco e na segunda-feira, quando eu chego, eu faço uma entrevista também individual com cada um, já vejo como é que ele está, porque também tem isso, se ele bebeu na sexta-feira, sábado tem uns que chegam alcoolizados ainda, não tem nem condições de organizar muito o que vai conversar. Então na segunda eu já tenho um momento que ele já está bem melhorzinho para falar um pouco mais dele. Então faço uma entrevista também, pego muitos dados, inclusive sobre encaminhamentos, coisas que preciso conhecer dele. A gente sabe que o dependente químico de álcool é muito mais perigoso, a síndrome de abstinência é muito mais perigosa do que outras drogas. A pessoa pode até entrar em óbito, numa crise um pouco maior. Quando o dependente chega lá com uma ingesta mais pesada e tal, você algum tipo de medicamento ou vocês levam para algum local ou proíbem a entrada de uma forma muito intoxicada? Isso. Primeiro lugar, a gente pede que na sede, na triagem da sede, sejam observados alguns critérios. E um deles é observar fisicamente como está aquele candidato, como está aquele alcoólico. Se ele tiver com muitos sinais, muitos tremores, sinais visíveis de abstinência ou de uso, então ele alguns casos precisam ser até internados. E a gente pede para não mandar, enquanto ele não tiver mais firmezinho. Então, quando ele chega lá, ele já passou por uma observação que para nós é muito importante. Porque se ele chegar com um quadro clínico muito ruim e não foi visto, ele pode ter nas primeiras horas de abstinência, ele interna 10 horas da manhã, às 2 da tarde ele está passando mal e tendo convulsões. E aí nós não... Nosso médico lá, nosso remédio na comunidade é o chá. É o chá de erva cidreira, de melissa, é o nosso remédio. E o trabalho. E o trabalho, e os grupos, mas não temos diazepam lá, né? Célia, deixa eu entrar num assunto até delicado, eu sei que é delicado. Mas como é você que vive dentro de uma comunidade, eu sei como é que é, pessoas altamente problemáticas num local onde necessita de disciplina, as pessoas primeiro estão na rua tomando todas e tal, chegam num local onde precisa de disciplina, vocês têm critérios para desligamento? Quais as dificuldades assim mais... Dá para você explicar isso em palavras? Eles chegam muito agradecidos, então eles chegam assim dispostos a tudo. Eu faço tudo o que vocês quiserem. Depois é que começa a aparecer um pouco mais características individuais. Um rouba a meia do outro. Isso. Né, da rua, porque tem muito morador da rua, é uma população carente, perdeu toda a referência que tinha de família, de moradia e de higiene pessoal. Então a gente tem um trabalho de fazer o cara se barbear todos os dias.
E assim, tem uma parte que é obrigatória, é disciplina. Isso é muito legal para saber como é que funciona. É um mundo diferente. Isso, né? Tem que recriar valores, né? Isso, a gente começa assim, com a disciplina. Olha, este é o regulamento. Você precisa acordar às 7 horas, se barbear e depois tomar o seu café. E ele vai aprendendo a recuperar a sua imagem. E aí nós vamos trabalhando a autoestima, recuperando ele enquanto pessoa e a importância disso. Então aquele jeitão meio desleixado, meio rebelde vai cedendo um pouco, ele vai vendo que vale a pena, sabe? Não é só porque é obrigado, né? É uma regra. Bom, já que o pessoal está trabalhando lá para aprender, né? Vamos ver que o pessoal lá de casa, você que está na rua, que está nos assistindo, você acha que o trabalho realmente pode auxiliar no tratamento do alcoolismo? Acho que sim, acho que ajuda bastante. É uma boa, sim, porque pelo menos distrai a cabeça, né? Então, fica tranquilo, pelo menos não ficar pensando em besteira, né? Porque pelo menos você tá com a mente ocupada, né? Se você tá com a mente... O alcoolismo já incentiva, se você tá desempregado, você já tem um incentivo a mais para beber, né? Se qualquer motivo assim de coisa ruim na vida, apesar que isso aí não leva a nada, mas incentiva você a beber mais, né? Se não estiver trabalhando. Bom, voltamos então ao programa Vida Nova. Você viu aí a resposta dos nossos telespectadores. Eu gostaria de te perguntar, Filemon, afinal de contas, o trabalho realmente ajuda no tratamento do alcoolismo? Tudo depende da pessoa, né? Eu gosto sempre de citar a minha pessoa, porque, como eu disse, eu sou um alcoólatra em recuperação. Eu, quando cheguei lá totalmente derrotado, sem emprego, sem família, sem moral nenhuma, porque aí fora nós somos taxados de sem vergonha, safado, ladrão, pudim de pinga, pé inchado, pé redondo, né? Alcunha que não falta. Isso. Né? Depois eu fui lá receber. O primeiro apoio que eu tive foi dentro da Federação Espírita. Eu, graças a Deus, quando cheguei para pedir um apoio lá para uma psicóloga, eu fui encaminhado lá para o Depó, e o Depó, graças a Deus, tinha um plantonista lá do Instituto. Ele me falou para mim que o problema era álcool. E me indicou lá a Rua Santa Amaro 244, que é o Instituto Fraternal. Fui atendido lá por uma plantonista. E ela me indicou de imediato já para as reuniões de apoio. Aí eu vi uma palavra lá, conscientize-se, né? Evite o primeiro gole. Você de primeira vez é a pessoa mais importante. Falei, puxa vida, tem algum lugar aqui que está me atendendo como eu sou importante, né? Que foi bom eu ter ido, né? Que nada resiste à força do meu querer, né? Se dominares o momento, dominarás a vida. Eu fui entendendo. No começo eu não entendia nada. Eu achava que aquelas pessoas que estavam ali coordenando as reuniões de apoio eram mentirosos. Falei, poxa, esse cara aí bebe. Tudo bonito, né? Esse cara bebe 17 anos sóbrio, 20 anos sóbrio, mas a cara dele, não, isso aí, né? Ainda descarregava o orgulho, né? E depois, quando eu comecei a dar os meus depoimentos, que eu tirei aquela máscara, comecei a chorar, porque quando a gente chora, porque cai aquela máscara, né? Deixa a emoção tomar conta. Isso, né? Aí foi indo, e graças a Deus já vou lá para 9 anos, né, de sobriedade. Então esse trabalho para mim, de reuniões de apoio, graças a Deus eu não precisei da comunidade ser internado, né? E essas reuniões de apoio me ajudam até hoje, né? Eu estou sempre ali em reuniões, ou na Associação Antialcoólica, ou numa AA, onde tem um grupo de autoajuda para recuperandos, eu estou lá, né? Ô Célia, você, nas entrelinhas assim, uma coisa ficou bem ressaltada, você falou assim, não, a reforma íntima, isso está dentro do jargão espírita, né? Provavelmente você é espírita. Agora, como é que você lida com a espiritualidade dentro do CAN, ou dentro lá, o CAN é a comunidade. Uhum. A gente sabe que a espiritualidade é uma ferramenta importante, mas como é que você lida com isso num local onde é polirreligioso, tem católico, protestante, ateu, gente que, na verdade, tem a família lá católica, mas nunca praticou nada. Como é que você consegue fisgar essa espiritualidade de dentro? Existe algum tipo ou por ritual, vai dentro do CAN, dentro da comunidade? Não. O que a gente tem é esse grupo da federação que vai e reflete com eles durante 1 hora, algum tema, alguma coisa.
Como para assim, levar uma paz espiritual para eles. Tipo meditação? Isso, uma reflexão, uma discussão, né, para responder algumas perguntas deles. E comigo eu trabalho eu trabalho em alguns momentos com os 12 passos mesmo. Tá? E esses 12 passos, eles são muito importantes, porque ele fala num poder superior que não fala de religião, religiosidade. É um poder, é uma força. Então eu tento trabalhar com eles a busca dessa força. Né? E que o AA fala muito bem, que ajuda muito, né? A literatura, nós fazemos muitas reflexões e que está sempre buscando. E isso resgata neles a crença, né? A crença, o seu Deus, a sua individualidade, a sua espiritualidade individual. Até porque o tratamento, tanto no álcool quanto nas outras drogas, ele é biopsicossocial e espiritual. Muito bem. Infelizmente, o tempo parece que é mais, mas nós vamos voltar a falar do IFL, né? Foi muito bom estar, né, com essas entidades que estiveram... Para procurar, então, só para terminar, para procurar Rua Santo Amaro... Rua Santo Amaro, número 244, fica no bairro da Bela Vista, o telefone 31046707, fica próximo ali à Federação Espírita, na Rua Maria Paula. Legal. Tá joia. E muito obrigado a você que esteve conosco. Esperamos você para o próximo programa Vida Nova. Até lá. Paz e serenidade a todos. Obrigado.